Imagina a seguinte cena. É noite e um ônibus de rodoviária encosta bem devagar naquela balança de pesagem de um posto fiscal na rodovia. Uhum. O motorista tá ali super tranquilo, né? Exato, super tranquilo, porque olha só, sobraram várias poltronas vazias lá em cima no salão e o peso total embarcado, somando todo mundo, as malas, os fardos de encomendas, tá perfeitamente dentro daquele limite legal de toneladas. A matemática parece fechar com folga, não tem como dar errado. Pois é, mas aí, de repente, o sinal vermelho do posto acende. A sirene toca, a balança acusa excesso de peso e a empresa toma uma multa gigantesca ali, na mesma hora. Nossa, E aí fica aquela pergunta, né, que desafia toda a nossa intuição. Como isso é fisicamente possível se o ônibus está na prática meio vazio? essa ilusão do peso total é bem complicada porque esconde o verdadeiro problema. Tipo, à primeira vista parece até uma falha de calibração do equipamento do governo. Uhum, a gente logo culpa a balança. Sim, total. A intuição humana tende a somar os quilos como se o ônibus fosse, sei lá, um balde gigante, onde só importa quanto de coisa foi jogada lá dentro. Exatamente. Mas esse mistério da balança tem uma explicação super concreta, que a engenharia automotiva conhece muito bem e que acabou virando uma dor de cabeça constante nas rodovias. E é justamente a resposta para esse mistério que é o motor da nossa investigação de hoje, do nosso mergulho profundo no assunto. Tô animado para isso. O nosso objetivo aqui é destrinchar o que o autor do texto base da nossa pauta, o Alberto Maier, batizou de a armadilha do bagageiro dianteiro. Um nome perfeito, aliás. Muito bom, né? A nossa missão é desvendar como essa simples necessidade comercial, que é conciliar o transporte de pessoas com aquele serviço de envio de encomendas, Uhum. como isso está gerando riscos técnicos severos, umas perdas financeiras brutais e criando armadilhas de segurança imprevisíveis na estrada. E o mais doido é que tudo isso nasce de uma decisão operacional diária que parece inofensiva para quem está ali na calçada olhando. É. O texto do Maier escancara que o perigo não está no volume absoluto da carga, sabe? Mas sim num fator geométrico que é meio invisível. Invisível como? É um problema sistêmico. Ele se esconde à plena vista lá nos porões dos terminais rodoviários, tipo camuflado por aquela rotina acelerada do dia a dia. Olha, para quem está ouvindo a gente, uma forma boa de visualizar essa contradição é pensar, por exemplo, num exame de sangue cardiológico. Interessante. Como assim? Pensa no indivíduo que corre todos os dias, tá com a musculatura em dia, a balança do banheiro marca aquele peso ideal, a aparência externa é de puro vigor físico. O volume visível de saúde da pessoa é indiscutível. Certo. Tá com a saúde voando. Exato. Porém, ao abrir o resultado do exame de sangue do laboratório, o médico descobre que o colesterol do cara tá nas alturas, cheio de placas espessas. Nossa, o perigo silencioso. Sim, o risco de um infarto é iminente, mas não por causa do tamanho do corpo ou do peso na balança da farmácia, e sim pela forma como a gordura está distribuída internamente, bloqueando passagens cruciais. E de forma totalmente invisível aos olhos de quem vê o cara correndo no parque, né? Perfeito invisível. Com a estrutura metálica de um ônibus rodoviário, a lógica é idêntica. É uma ótima analogia. Porque a balança rodoviária, diferente dessa balança de farmácia, ela não lê o veículo como um bloco maciço. Não com treiro. Não, ela faz a leitura isolada do impacto de cada conjunto de rodas contra o asfalto. E isso nos obriga a olhar para debaixo da carroceria e entender a física estrutural do chassi. Sabe? Entendi. Do ponto de vista da engenharia de transportes, o chassi de um veículo longo não processa o peso como um número único. Ele responde mecanicamente à distribuição longitudinal de toda aquela carga ao longo dos, sei lá, 14 ou 15 metros de comprimento dele. Então, cada eixo tem o seu limite ali. Exato. Cada eixo suporta uma fração muito específica da carga, dependendo de onde ela está fisicamente alocada lá dentro. Ou seja, a grande revelação aqui é que não importa apenas quantos quilos de encomendas e malas entraram no ônibus. O que importa é em qual exato metro quadrado daquele longo assoalho de metal esses fardos foram empilhados. Isso. O material-fonte traz um detalhe empírico que ilustra isso de um jeito muito claro. Se a gente pegar dois ônibus absolutamente idênticos, tipo do mesmo lote de fabricação, Iguaizinhos. iguaizinhos, e aí colocamos exatamente o mesmo peso total de bagagens dentro dos dois. As balanças rodoviárias vão entregar relatórios completamente diferentes para cada um deles. Caramba! Sim.
O primeiro ônibus passa livremente pelo posto fiscal. Já o segundo fica retido, toma uma autuação pesada e é impedido de seguir viagem. E a única variável diferente entre eles foi a arrumação. Apenas a arrumação do porão. A geometria da carga é o que dita a força que cada pneu exerce contra o asfalto. O que, parando para pensar, é quase um contrassenso para quem não respira mecânica no dia a dia, né? Porque uma caixa de 50 quilos continua pesando 50 quilos. Sim, a massa não muda. Então, como que o simples fato de arrastar essa caixa pelo chão altera a força que a balança registra lá embaixo? O que é fascinante aqui é que o chassi do ônibus funciona exatamente como uma alavanca colossal. Uma alavanca. E nessa dinâmica de alavanca, o eixo dianteiro, que é justamente aquele que fica posicionado bem debaixo do assento do motorista e que sustenta todo aquele complexo sistema de direção, ele possui uma hipersensibilidade estrutural. Ah, entendi. Ele recebe um impacto primeiro. Ele funciona como o ponto de apoio primário dessa alavanca. Então, qualquer carga inserida nas proximidades imediatas desse eixo gera uma resposta meio que dramática, sabe? Nossa. Se a gente movimenta algumas centenas de quilos de encomendas, apenas alguns palmos em direção à frente do veículo, a carga lida naquele eixo dianteiro não aumenta só um pouquinho de forma linear, ela aumenta de forma exponencial. Olha, para traduzir essa hipersensibilidade para o mundo real, eu gosto de imaginar uma clássica gangorra de parquinho. A gangorra é perfeita para visualizar isso. Sim. O pino central de metal que segura a gangorra é o nosso eixo dianteiro. Se um adulto de 80 quilos sentar bem perto desse centro, o impacto é totalmente controlável. O braço da alavanca fica curto, né? Exatamente. Uma criança que estiver lá na outra ponta ainda consegue brincar e equilibrar a estrutura, porque o peso do adulto está neutralizado ali pela proximidade com o ponto de apoio. Tá dominado ali. Isso, mas e se esse mesmo adulto resolver escorregar as costas um pouco para trás, indo sentar na ponta extrema da gangorra? Aí o jogo vira. Vira completamente. O peso dele parece se multiplicar de uma forma assustadora, a ponta afunda violentamente, batendo no chão com aquela brutalidade, e a criança lá do outro lado é arremessada para o ar. Mas a distância em relação ao eixo transformou um peso que estava contido numa força de esmagamento colossal na extremidade. Isso é a física newtoniana na sua forma mais implacável. Pequenos deslocamentos da massa no porão geram umas variações gigantescas nas toneladas de pressão que os componentes de cada eixo suportam. O autor da análise deixa claríssimo que a matemática da alavanca pune severamente esse posicionamento avançado de fardos pesados. Isso cria as condições perfeitas para um desgaste acelerado do veículo e, claro, para as temidas multas rodoviárias. Mas olha só, a compreensão de que a física pune essa prática cria um conflito lógico inevitável para mim. Como assim? Se a mecânica é tão exata, tão bem documentada e tem consequências tão dolorosas financeiramente para as viações, por que as empresas de ônibus continuam caindo nessa armadilha todo santo dia? É a pergunta de $1 milhão. Né? Por que continuam socando cargas pesadíssimas no compartimento frontal? Afinal, os engenheiros e os gestores que desenham essas operações, eles conhecem as leis de Newton. Com certeza conhecem. Mas a leitura atenta das fontes nos revela que o verdadeiro culpado não é a ignorância técnica da engenharia. E é o que, então? É o caos puro e incontrolável que domina a vida real lá nas plataformas das rodoviárias. Ah, o dia a dia da operação. Exato. A engenharia desenha o veículo ideal lá no ar-condicionado, no computador, mas a operação real acontece debaixo de chuva, fumaça de óleo diesel na cara e uma pressão de horário absurda. O cenário cotidiano de embarque é praticamente uma corrida de obstáculos contra o relógio. Nossa, e como? No minuto em que o ônibus manobra e estaciona na plataforma, os passageiros já se aglomeram, e eles formam aquela longa fila de embarque exatamente onde? Na porta dianteira. Bem sob os olhos do motorista. Isso. E, por uma questão de design e proximidade, o compartimento de bagagens que fica logo ali, escancarados aos pés dessa multidão impaciente, é justamente quem?
O famigerado bagageiro frontal. Ele mesmo. O acesso a esse compartimento dianteiro vira a via de menor resistência para quem está trabalhando. É infinitamente mais rápido, mais direto. O passageiro entrega a mala super pesada, o funcionário pega e imediatamente já acomoda no buraco mais próximo que tem ali. Exato. E a gente não pode esquecer das restrições de espaço físico. O ambiente de trabalho no pátio é hostil. O operador de bagagem está ali imprensado entre a lateral do ônibus, os pilares de concreto, um monte de carrinho de carga. E outros ônibus buzinando para manobrar na baia bem do lado dele. Nossa, o tempo todo. A pressão do cronograma é asfixiante. Atrasar o início da viagem gera um estresse em cascata. Irrita os clientes, bagunça a grade de horários do terminal inteiro. E aí, diante desse desespero todo para fechar as portas e partir, qual é a solução imediata que eles encontram? Empurrar todo o volume crítico, principalmente aquelas encomendas pesadas de porão, para o primeiro espaço oco que tiver disponível. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o julgamento fácil é sempre uma tentação enorme, né? Com certeza. Um passageiro mais observador, ou até mesmo, sei lá, um gerente regional que está só olhando os relatórios de multas lá no escritório, adotaria um instinto muito claro. De procurar um culpado. Sim. Não seria muito mais cômodo e rápido simplesmente culpar o funcionário ali no asfalto? Argumentar que o maleiro ou o auxiliar de pista está apenas com preguiça de arrastar caixas até lá na traseira do veículo? Rotular como negligência, quebra de norma. Exato. Colocar a culpa no indivíduo. Mas aí que tá. O autor do texto desconstrói essa armadilha da culpa individual com muita firmeza. Apontar o dedo para a base da pirâmide é ignorar completamente o mecanismo da falha. Como o texto explica isso? Ele diz que o operador de bagagem não comete um erro de carregamento porque ele deseja sabotar a viagem, sabe? Ou por mero desleixo. Claro. Ele executa a tarefa dentro das poucas margens de sobrevivência que aquele sistema atual concede a ele. Cercado por esse design operacional asfixiante que a gente comentou, o trabalhador prioriza aquilo que é viável no tempo e no espaço daquele momento de tensão. Faz total sentido. Ele não está pensando no que é matematicamente elegante para a dinâmica do veículo, né? Zero. Na prática, ele é um bombeiro apagando um incêndio com um copo d'água. Ele está tentando simplesmente liberar a plataforma antes de o supervisor comece a cobrar os minutos de atraso pelo rádio. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a falência de processos mal planejados. Isso levanta uma questão importante, é verdade. Quando os procedimentos são muito rígidos e não prevêem a realidade da pista de verdade, eles forçam quem trabalha ali na ponta a escolher constantemente. Escolher entre o quê? Entre a precisão técnica e a eficiência de tempo, o operador fica num dilema impossível. Ele vai ignorar o relógio e pedir licença no meio de 40 passageiros agitados para empurrar dezenas de fardos pesados lá para o fundo do ônibus? O que garantiria o peso perfeito nos eixos. Exato. Mas atrasaria tudo. Ou ele vai fazer o que o sistema tacitamente incentiva, que é priorizar a velocidade e encher a frente. O sistema, de forma bem perversa, aplaude a pressa no embarque, mas condena a lentidão que seria necessária para fazer o trabalho tecnicamente correto. Bem isso. E na guerra do pátio, a pressa sempre leva o troféu. O embarque ganha seus preciosos minutos de fluidez. Mas aí eu te pergunto, qual é o verdadeiro e oculto custo dessa velocidade toda quando o ônibus finalmente acelera na pista? A conta chega, e chega rápido. Porque, como a gente explorou nos materiais de pesquisa, a fatura fatalmente aparece. E ela cobra um preço que vai muito, muito além do visor vermelho e da sirene daquela balança fiscal do nosso exemplo lá do início. Entra em ação o que o texto chama de uma devastadora reação em cadeia. O efeito dominó castiga as finanças e a confiabilidade de toda a frota. E isso começa pelo mais imediato, que é a multa imposta pelo excesso de peso por eixo. Que já corrói a margem de lucro daquela viagem inteira, né? Exato. E tem a inevitável retenção do veículo pela polícia rodoviária. A grande ironia desse processo todo é que a correria desenfreada lá no terminal, que era só para não atrasar o relógio, acaba culminando no pior cenário possível. Sim. O veículo é apreendido no posto. E aí o que acontece? A equipe é obrigada a esvaziar o bagageiro no meio do acostamento e redistribuir as cargas todas manualmente. Muitas vezes debaixo de chuva ou num sol de rachar. Isso. E gerando um atraso colossal
que destrói completamente a pontualidade da viagem que eles tentaram tanto proteger. Uma ironia implacável da pressa. E olha, a fatura não termina no bloco de infrações do guarda rodoviário, não. Não mesmo. O detalhamento do autor mergulha bem fundo nas cicatrizes ocultas do chassi, no que acontece quando esse veículo finalmente vai para a valeta da oficina mecânica. O relatório de danos técnicos que ele traz é alarmante, porque a persistência dessa carga desproporcional lá na dianteira funciona como um veneno muito lento para os componentes vitais do veículo. Vai matando aos poucos. Isso. Começa pelo atrito exagerado, que aumenta a área de contato da borracha contra o asfalto sob uma pressão extrema. Isso causa o derretimento precoce e a deformação dos pneus frontais. Pneu de ônibus é um item de altíssimo valor de reposição, caríssimo. E, simultaneamente, as bolsas de ar e os amortecedores do sistema de suspensão passam a operar constantemente no limite do curso. Eles perdem aquela capacidade de filtragem de impactos. Caramba! E a direção? Sofre absurdamente. O sistema de barras e terminais de direção, que precisa girar rodas submetidas a toneladas de força extra a cada curva que o motorista faz, sofre um desgaste por estresse de material impressionante. E pelo que o texto diz, até a carroceria sofre, né? Sim, a própria gaiola estrutural do ônibus vai perdendo a rigidez com a torção, o que gera aquela conhecida e super incômoda orquestra de ruídos, estalos, plásticos batendo no teto e nas laterais lá no salão de passageiros. Nossa, é uma hemorragia financeira silenciosa de verdade. Manutenção corretiva estourando o orçamento o tempo todo, trocas de peças muito antes da quilometragem planejada. E o pior dos mundos para uma operadora: o ônibus parado no galpão, gerando zero faturamento. Mas, querendo ou não, as engrenagens e as borrachas, se você tiver bastante dinheiro, elas podem ser substituídas. A análise atinge o seu clímax mesmo quando expõe a consequência que não aceita reparos em uma oficina. Que é a segurança. Exato. O rebaixamento drástico das tolerâncias de segurança. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. É o núcleo sombrio da armadilha do bagageiro frontal. Porque essa alteração crônica na divisão da carga, ela subverte a própria inteligência da dinâmica veicular. Como assim, dinâmica veicular? É que um chassi longo, ele é projetado por engenheiros para manter um balanço de forças perfeito. Colocar um peso maciço concentrado logo sob o nariz do ônibus desestabiliza completamente o equilíbrio longitudinal. Muda o centro de massa. Isso muda o centro de massa de um objeto enorme que viaja em altas velocidades. O material revela como uma simples caixa com umas peças industriais ou um aglomerado de sacos de encomendas de e-commerce, se eles forem jogados no local inadequado do porão, mudam a física de frenagem de uma máquina de, 18 toneladas. 18 toneladas indo a 90 por hora. Sim. E nas aulas de física lá do colégio, a gente aprendeu sobre a inércia. Durante uma frenagem de emergência na rodovia, ocorre um fenômeno violento de transferência de carga. O peso vai todo para frente. Exatamente. As leis do movimento jogam naturalmente toda a brutalidade do peso estrutural do ônibus direto para a dianteira. E é aí que mora o perigo. Porque se aquele primeiro compartimento já foi elevado ao seu limite máximo de suporte durante um carregamento totalmente negligente lá no par, as molas e os pneus dianteiros perdem toda a margem de absorção para lidar com essa energia cinética adicional que vem voando de trás. o resultado mecânico disso num cenário de pânico é severo demais. A precisão do volante se deteriora. O motorista perde o controle. Basicamente, a margem de estabilidade lateral, que é aquela janela matemática microscópica que diferencia um controle bem-sucedido de um capotamento catastrófico numa manobra evasiva, essa margem sofre uma redução crítica. O simples ato de desviar agressivamente de um buraco numa pista escura ou evitar, um animal que cruzou o asfalto do nada. Se transforma num jogo de azar com a aderência do pneu. Que assustador. Muito. Se conectarmos isso ao cenário geral das operações de frota, fica assustadoramente nítido que o conjunto direcional passa a absorver uma quantidade abusiva e totalmente desproporcional do fardo energético da viagem inteira. O texto comprova que aquela pressa inicial, só para economizar uns 2 minutinhos na fila de uma rodoviária, acaba por sequestrar, de forma imperdoável, os limites físicos de segurança de 40 e tantas pessoas numa estrada de alta velocidade. É um passivo técnico e humano gigantesco.
E tudo nascido de um processo cotidiano que ninguém presta muita atenção. O que nos conduz, inevitavelmente, à barreira da aplicabilidade. A solução? Isso. Sabendo que o problema está enraizado no sistema, que o relógio das plataformas não vai parar de girar magicamente e que a mecânica é inexorável, de que maneira o setor de transporte consegue escapar dessa areia movediça? É o grande desafio. Como é que é possível reformar a prática sem travar a já congestionada operação das rodoviárias? O coração da filosofia de solução que o texto propõe foge de respostas punitivas. O autor é claro, não se combate uma falha de sistema gritando com quem aperta os botões lá na base. Faz todo sentido. A saída reside na reestruturação inteligente do ambiente operacional, né? Exato. Garantindo que executar a técnica correta de arrumação seja também o caminho de menor esforço para a equipe de carregamento. O autor delineia ali um conjunto de 5 estratégias vitais, e elas precisam operar de forma bem conectada, focadas em gerir espaço e tempo de uma forma muito mais inteligente. Como o texto articula muito bem, a primeira mudança radical envolve redesenhar o espaço físico e impor umas regras espaciais rígidas, como a tal da estratégia híbrida. Que consiste num decreto operacional bem simples e inegociável. O texto frontal dos bagageiros passa a ser território exclusivo de cargas de baixíssimo peso. Só coisa leve. Isso. O compartimento sob o motorista fica reservado estritamente para acomodar as maletas de mão, bolsas e as mochilas pessoais ali do fluxo de passageiros. E, simultaneamente, o vão central e a zona lá perto dos robustos eixos traseiros são convertidos no único espaço autorizado para o recebimento de caixas consolidadas, fardos de carga expressa e encomendas de alta densidade. Mas claro, só impor uma regra espacial num papel não resolve a pressão do tempo no momento que o ônibus está buzinando na plataforma, né? De jeito nenhum. Isso exige uma verdadeira revolução de logística reversa, que o autor chama de pré-organização e domínio do relógio. Essa parte é fundamental. A dinâmica não sobrevive à improvisação ali na hora H. A inteligência do processo exige que as massas pesadas e leves sejam triadas e separadas na própria plataforma de espera. Antes do ônibus chegar? Isso. Muito antes do brilho dos faróis aparecer na rampa. Ao encostar, os fardos maciços já devem estar estrategicamente agrupados e posicionados no pátio para coincidir certinho com o ventre e a traseira do veículo. Ah, entendi. E aqui o tempo é domado de verdade. Eles iniciam o trabalho duro preenchendo as áreas centrais com os volumes densos antes mesmo da abertura das portas para o acesso do público. Eles não esperam os passageiros? Não. O peso é alojado nos eixos corretos enquanto a via está livre. E aí deixam o bagageiro dianteiro totalmente oco, escancarado só para engolir rapidamente a bagagem de quem desce as escadas naquele fluxo derradeiro. Nossa, é a criação de um fluxo de trabalho rítmico, em vez de uma reação de pânico generalizado. E os últimos pilares da solução exigem garantir que essa roda não pare de girar por falta de músculos ou de diretrizes, certo? Com certeza. Precisamos de padronização dura e apoio tático de pessoal naquelas escalas críticas. Regras baseadas em peso nominal precisam ser tabeladas, sabe? E afixadas ali nas portas dos porões. Uma regra visual. O sistema não pode ficar dependendo do julgamento exausto de um operador trabalhando na madrugada. O limite daquele compartimento deve ser um número fixo, que a operação respeita instintivamente, como um teto de segurança. E sobre a equipe? A gestão tem o dever de mapear horários e rotas que têm aqueles picos de envios comerciais. Locais que escoam quantidades absurdas de carga comercial pesada requerem reforço de braços. Faz sentido. Um único trabalhador isolado não consegue carregar pesos colossais até o eixo traseiro no tempo estipulado sem ajuda. É preciso injetar força de trabalho temporária naquele ponto de estrangulamento, para não estrangular a viagem. Para dar uma materialidade a essa orquestra de ações conjuntas que o autor defende, uma excelente forma de enxergar o objetivo final é lembrar, por exemplo, da esteira do caixa de um grande supermercado. A do supermercado é boa. Pensa bem, ninguém em sua consciência coloca pesadas embalagens de produtos de limpeza ou caixas de suco com pontas no fundo da última sacola e logo na sequência joga pães macios ou ovos frágeis ali por cima. E esmagar tudo. Sim.
E você não faz isso apenas porque, numa infeliz coincidência, a caixa de suco passou primeiro pelo leitor de código de barras. Você organiza. Exato. Existe uma inteligência oculta, uma pré-organização visual e motora que governa a esteira. Os itens pesados e estruturais são agrupados escorregados primeiro para formar a base sólida das sacolas. E a gente vai mantendo os itens voláteis e leves para finalizar o empacotamento. É intuitivo. Muito! Dessa forma, a distribuição faz todo sentido e as compras chegam intactas ao destino. A plataforma da rodoviária carece dessa exata inteligência de esteira. A falta que isso faz, né? Nossa, muita! Não se pode simplesmente jogar as caixas e os fardos no compartimento de forma reativa e desordenada, conforme eles vão chegando perto do bagageiro. O certo é organizar o fluxo das massas para que a fundação da viagem tenha estabilidade e consiga absorver os impactos. O domínio dessa inteligência reflete demais a maturidade da gestão de uma frota. A consolidação dos argumentos do texto nos leva à certeza de que a forma como se arranja um simples caixote ali no piso de metal reflete em umas dimensões insuspeitas. Impacta muita coisa. O quadro panorâmico desvenda que o empilhamento não é só sobre evitar danos na bagagem que está ali do lado. Ele dita os mililitros a mais de combustível que são injetados na subida da serra. Modula o estresse da mola tentando amortecer as imperfeições da rodovia. É um efeito borboleta mecânico. Totalmente. E, surpreendentemente, dita até a maciez e o nível de ruído que quem está tentando dormir lá na poltrona 12 vai experimentar. É muito interessante pensar que aquele tremor constante nos pés do passageiro ou o barulho insuportável vibrando no painel lá na frente podem não ser culpa do asfalto ruim, Pois é. mas sim de um eixo dianteiro que está gritando por socorro devido a um piso inferior que está socado de mercadorias no lugar errado. Os vazamentos financeiros gigantes de uma aviação raras vezes nascem de catástrofes repentinas. Eles são, na verdade, as faturas acumuladas daquelas microdecisões operacionais diárias que ninguém tem tempo de questionar. Ninguém repara texturar. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Significa que as leis imutáveis da física não negociam prazos e não aceitam desculpas sobre horários apertados de terminais. A gravidade não tira folga, né? Nem um minuto. Tentar burlar a alavanca da gravidade só para ganhar 2 minutos na plataforma significa, pura e simplesmente, empurrar o fardo mais adiante. Transfere-se um nó que não foi desatado na calçada para os cofres da oficina, para o visor eletrônico daquele posto rodoviário ou, de forma bem devastadora, para a pista molhada numa manobra de emergência durante a noite. O risco é muito alto. É sim. O cerne da obra investigada hoje deixa um recado categórico para a gente. Nas engrenagens do transporte logístico pesado, tão crucial quanto as toneladas que se movimentam é a inteligência por trás de como essas toneladas encontram o asfalto. Perfeito. E olha, antes da gente fechar nosso raciocínio de vez, essa cuidadosa análise de pesos e eixos desencadeia uma provocação essencial para a gente. Um enigma que nos força a olhar muito além da era do óleo diesel. Opa, agora fiquei curiosa. Pensa comigo. Se o simples arranjo rotineiro de umas malas de tecido e fardos comerciais mal dimensionados já é capaz de torcer a estabilidade e massacrar a segurança de rodagem dessa nossa geração atual de ônibus, o que é que o futuro reserva pra gente com a chegada maciça dos gigantescos ônibus rodoviários 100% elétricos? Nossa, bem lembrada. As baterias. Sim. A engenharia está introduzindo o peso de toneladas de módulos de baterias fixas, incrustadas totalmente inamovíveis, pavimentando o núcleo do chassi inteiro. É um peso fixo colossal. Colossal. Como que a presença estática dessa nova matriz energética vai estilhaçar e reescrever toda essa frágil aritmética envolvendo o centro de gravidade, fardos comerciais soltos no porão, molas e passageiros em movimento? É uma nova física a ser desenhada. A armadilha que a gente analisou no material de hoje pode estar prestes a ganhar uma escala de complexidade gigante e para a qual muitas empresas sequer começaram a rascunhar respostas estruturais adequadas ainda. É um novo mundo batendo na porta. Ficou alerta e a semente para umas futuras investigações da engenharia de transportes por aqui. Uma provocação fantástica mesmo para a gente não parar de investigar os desafios ocultos da tecnologia automotiva,
fica muito evidente que a modernização não se trata apenas de descobrir qual energia vai mover o motor, mas fundamentalmente de como essa nova massa impacta o chão debaixo dela. Exatamente. O buraco é mais embaixo. E é com esse pensamento engatado que nós encerramos a nossa análise a fundo de hoje. Agradeço muito a companhia de quem nos ouve e até a próxima investigação.